Saber Direito desta semana é com o procurador do Estado de São Paulo e professor Newton Carlos Coutinho. O curso é sobre direitos sociais e legislação social. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá a todos! Voltamos aqui para mais um programa do Saber Direito, tratando do tema Direitos Sociais. Eu sou Newton Carlos Coutinho, procurador do Estado de São Paulo e professor de Legislação Social na UNB. Na última aula, eu tratei com os senhores especificamente do contrato de trabalho, e da duração desse contrato de trabalho, da jornada de trabalho, e encerrei o bloco tratando do direito às férias. Falei do período aquisitivo e do período concessivo. Na aula de hoje, eu pretendo falar com os senhores sobre o encerramento desse contrato de trabalho, a conclusão desse contrato de trabalho, o fim do vínculo entre empregado e empregador. Porém, antes, gostaria de falar de um tema que não foi possível abordar na aula passada, que era o direito às férias coletivas. O que são essas férias coletivas? Por que nós temos as férias coletivas? Por que elas são concedidas e como elas são concedidas? Bom, importante destacar que as férias coletivas são uma prerrogativa do empregador. Então, o empregador decide se ele vai dar férias coletivas para seus empregados ou não. Os empregados não podem exigir férias coletivas, é uma prerrogativa do empregador. Mas por que uma prerrogativa do empregador? Por que o empregador daria férias coletivas para seus funcionários? Porque ele fecharia a empresa em um período. Basicamente, as férias coletivas são concedidas em duas hipóteses. Ou excesso de produção, ou falta de consumo. É o que acontece muito comumente em relação a montadoras de veículos. Então, elas constroem os veículos. Quando o pátio está muito cheio de veículos, eles não conseguem vender, dar vazão a essa demanda, o que se faz? Dá-se férias coletivas para os funcionários. Por quê? Porque nesse período de férias, a empresa irá economizar, porque não terá ninguém na linha de montagem, e conseguirá diminuir esse estoque de veículos. Então, os carros que estavam ali nesse excesso de produção e ela não conseguiu vender, ela utilizará esse período de férias coletivas para tentar diminuir esse estoque e aí os funcionários voltariam normalmente após esse período de férias coletivas. Uma segunda hipótese de férias coletivas que, em geral, ocorre é a hipótese de você não ter demanda. Vamos supor, então, que eu trabalho na área de entretenimento, na área de esportes, alguma coisa do tipo. Em determinadas épocas do ano, não há uma demanda naquele serviço. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma atividade de esquis ou alguma coisa na neve, por exemplo, fora dessa temporada, num período em verão, por exemplo, ou fora de férias escolares, não há necessidade, não seria útil eu ter todos os meus empregados trabalhando naquele período. Então, eu resolvo fechar a minha empresa naquele período, dando férias coletivas para todos os meus funcionários. Ou, é importante frisar isso, férias coletivas têm que ser para todos os funcionários da empresa ou para todos os funcionários de um determinado setor. Como mencionei com vocês, então, no exemplo aí dos veículos da montadora, eu posso dar férias para todos os funcionários que trabalham na área de montagem. Os empregados que trabalham na área de vendas vão continuar trabalhando normalmente. O pessoal da área do marketing, propaganda, continua trabalhando normalmente. Eu dou férias coletivas para um setor da empresa ou para a empresa inteira. Aí eu terei férias coletivas, ok? Bom, as férias coletivas, elas exigem alguns procedimentos. Novamente, voltando, nós estamos falando de direitos fundamentais das pessoas, especificamente direitos fundamentais do trabalhador, do qual as férias fazem parte. Então, no caso das férias coletivas, muito embora seja uma prerrogativa do empregador, ele que decide se ele vai dar férias ou não, o empregador ele tem que fazer um comunicado, tem todo um procedimento formal. Então, ele tem que informar o sindicato da categoria,
que irá dar férias coletivas para aqueles empregados, né? E aí o sindicato se encarregará de fazer a divulgação entre os empregados. Então, existe uma série de regras, uma série de observações que precisam ser obedecidas em relação ao empregador. Tá? Vou comentar aqui com vocês uma última questão ainda em relação às férias coletivas, é que o empregador ele pode conceder um período de férias coletivas ou, eventualmente, 2 períodos de férias coletivas. Por quê? As férias, em regra, né, nós já vimos na aula anterior, em regra nós teremos 30 dias de férias. Essas férias podem ser reduzidas, podem ser divididas em até 2 períodos. Só que, em regra, um período só. Excepcionalmente, 2. Então, no caso de férias coletivas, eu posso dar um período de férias coletivas e os empregados, eles tiram férias individuais no outro período, ou eu posso dar 2 períodos de férias coletivas, tá? Essas eram as principais observações que eu achava interessante comentar com os senhores aqui, dentro desse viés, dessa linha de estudo que a gente pensou aqui para a aula, que é de tratar dos direitos sociais, dessa legislação social do trabalho, enquanto um direito fundamental do indivíduo. Tudo bem? Bom, concluída a questão relacionada às férias, né? Então o empregado voltou, continuou a trabalhar normalmente e um dia essa relação de emprego chega ao fim, né? Ela pode chegar por prazo determinado, então eu fiz um contrato de trabalho por 1 ano. Ao final desse período, o meu contrato se extingue automaticamente, ok? Não há grandes discussões em relação a esse tema, ele não é tão complexo. A questão que se faz, a questão relevante, na verdade, e nos contratos por tempo indeterminado? Como se dá a cessação desse contrato de trabalho? Né? Nós já vimos aqui que a Constituição, ela protege a demissão contra despedida arbitrária, né? Vou reler com os senhores, artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Direito dos trabalhadores urbanos e rurais, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Ou seja, a Constituição tenta fazer com que essa relação de emprego, essa relação perdure, ela seja contínua. Tá? Caso o empregado involuntariamente perca esse emprego, então vamos supor que o empregador resolveu alterar o seu quadro de funcionários, diminuir esse quadro de funcionários e teve, por conta disso, de demitir alguns funcionários. Para protegê-los, o que a Constituição faz? Ela fala da questão da previsão de uma indenização. Então, nós temos vários direitos aí que são garantidos para o empregado, com o objetivo de evitar essa demissão. Um dos aspectos mais importantes em relação à questão da demissão do empregado com justa causa ou sem justa causa, refere-se ao FGTS, a multa em relação aos depósitos do FGTS. Como os senhores sabem, né, o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é realmente um fundo no qual há depósitos oriundos do empregador e de parte de parcela do salário do empregado, que será depositado em uma conta vinculada. Essa conta, né, ficará sem movimentação, né, e ela servirá como uma garantia, né, no caso de um desemprego desse empregado. O que acontece? Estabeleceu-se que, na hipótese de uma demissão sem justa causa, ou seja, o empregador resolveu acabar com aquele contrato de trabalho, ele deverá pagar ao empregado uma multa correspondente a 40% do valor disponível neste fundo. Qual é a ideia, então? A ideia é que o empregado que tem mais tempo de trabalho tem menos chances de ser demitido. Por quê? Porque se eu vou reestruturar a minha empresa e eu tenho que demitir
um de 2 funcionários, em qualquer hipótese, eu terei que pagar uma multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Então, se eu tenho que pagar 40% sobre esse valor, eu vou pagar 40% sobre aquele que tem um menor valor nesse fundo, que é, obviamente, o empregado mais novo naquela empresa. Tá? Foi a forma que a Constituição estabeleceu para tentar dar-se uma maior garantia, uma maior proteção ao direito desses trabalhadores. Ok? Bom, gente, então, nessa hipótese, né, eu tenho 2 possibilidades: demissão por justa causa e demissão sem justa causa. Tá? Lembrando, ele fala indenização no caso de despedida arbitrária ou sem justa causa. Né? Por quê? Porque se o empregado quiser, ele nunca será demitido por justa causa. Nós vamos tratar depois das hipóteses de justa causa, né? Qual é esse rol de hipóteses de justa causa. Né? Então, mas se o empregado trabalhar normalmente, seguindo as regras do empregador e etc., ele nunca será demitido por justa causa. Né? A única hipótese dele será a demissão, então, sem justa causa. E aí, nessa hipótese, ele terá direito, né, ao seu seguro-desemprego. Né? O seguro-desemprego é um direito fundamental também do empregado, que é garantido para quem? Para todos aqueles empregados que, de uma forma ou de outra, ou por uma razão ou outra, né, venham perder o seu emprego de forma involuntária. O que eu quero dizer com os senhores? No caso de um empregado que pede demissão porque acertou na Mega Sena, arranjou outro emprego, não quer mais trabalhar, etc., ele terá direito ao seguro-desemprego? Não, não terá. O seguro-desemprego é um direito, um benefício concedido no caso de desemprego involuntário. Se eu pedir demissão porque eu arranjei outro emprego, se eu pedir demissão porque eu fiquei milionário e não vou trabalhar mais, eu não tenho direito a esse seguro. Tá? Foi a forma que o legislador fez para proteger esse direito do trabalhador. Vejam, todos os temas que nós temos trabalhado aqui, abordado ao longo dessa semana, eles sempre se relacionam, eles sempre estão unidos à questão da dignidade da pessoa humana. Né? Lembre-se, esse trabalho que eu desempenho, o trabalho exercido pelo empregado, é um trabalho voltado para a proteção do empregado, para que ele tenha condições de continuar trabalhando e sustentar sua família, seus filhos, lazer, moradia, etc. Ok? Então, todo o sistema que foi criado, todo esse conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais, eles têm um único objetivo, que é a proteção do empregado. Ok? Bom, e aí nós teríamos então uma primeira discussão, né? Quais seriam as hipóteses aí de demissão? Né? Quando eu teria uma hipótese de demissão por justa causa, quando eu não teria uma hipótese de demissão por justa causa. Então, as hipóteses de justa causa vão estar previstas na lei, eu vou falar sobre elas um pouquinho daqui a pouco. Né? E não estando elas presentes, né, o empregador ele só poderia demiti-lo sem a existência dessa característica. Eu posso demitir? Posso, pagando todos os direitos. E é essa a diferença fundamental. Tá? O estudo de hoje, saber se uma demissão é com justa causa ou sem justa causa, é relevante por uma razão específica. Qual é? Os direitos que o empregado terá direito nessa hipótese. Por quê? Porque se eu for demitido sem justa causa, eu terei direito ao recebimento desses 40% sobre o valor do FGTS, né? Terei direito a minhas férias ainda não usufruídas, proporcionais a esse período aquisitivo, né? Enfim, e uma série de outros direitos que eu não terei na hipótese de demissão por justa causa. Então, por isso, é importante saber se eu estou diante de uma situação de demissão por justa causa ou diante de uma hipótese de demissão sem justa causa, ok? Eu acho que isso é importante para a gente ter em mente